Olá pessoal, hoje vamos postar mais um vídeo aí do nosso canal De Olho na Língua Portuguesa. Eu sou o professor Marco Antônio Pereira e nós vamos, como eu disse, postar mais um vídeo aí. Se inscrevam no canal, dê o seu like, façam os comentários. Ative o sininho para receber as notificações e depois eu vou postar um material sobre a parte da acentuação gráfica que foi vista e também sobre essa parte agora de estrutura e formação das palavras que a gente está vendo. Eu não estou gravando a matéria de português muito em ordem, não, porque a ordem dos fatores não vai alterar muito o produto, não. Mas o importante é que haja resultado depois, né? Que se consiga aí passar em concursos, em Enem, em vestibulares e por aí vai. E hoje eu vou fechar essa parte da estrutura da palavra para nós começarmos então a parte de formação e depois nós vamos postando aí outros vídeos dentro do De Olho na Língua Portuguesa. Portanto, se inscrevam no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e que esse canal cresça bastante, né? É preciso que o nosso canal cresça cada vez mais para que a gente continue, né, mantendo aí o canal De Olho na Língua Portuguesa. Bom, vamos então fechar essa parte da estrutura da palavra falando do fonema de ligação. Quando eu falo de fonema de ligação, eu tenho consoante ou vogal, consoante ou vogal de ligação. Essa consoante ou vogal de ligação, elas não têm significação. Elas servem apenas para acomodar os sons, né? Elas apenas acomodam os sons, elas não têm assim um significado, né? Elas não têm assim uma significação. A vogal e a consoante de ligação, elas podem ligar radical a radical ou então radical a sufixo. Uma dessas duas formas, ou a consoante de ligação e também a vogal de ligação, elas podem ligar radical a radical ou radical a sufixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o radical pau mais L mais ada. Eu não tenho a palavra paulada, né? Eu tenho aqui o pau, que é o radical, e o ada, que é o sufixo. Eu não tenho aqui a palavra paulada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um L para que esses sons possam ficar acomodados. Então, eu vou ter a palavra paulada. Então, esse L, ele vai receber o nome de consoante de ligação, porque o L não é uma consoante, o L é uma consoante. Então, nesse caso, ele é uma consoante de ligação. Suponhamos uma outra palavra, a palavra, por exemplo, gasômetro. Eu tenho aqui o radical gás e tenho também o radical metro. Eu não tenho a palavra gasmetro. Então, esse O aqui,
ele serve para quê? Serve para acomodar os sons. Ele não tem significado. Ele apenas serve para acomodar os sons. Então, neste caso, eu tenho que esse O é uma vogal de ligação. Se eu quiser chamar a vogal e a consoante de ligação de fonema de ligação, eu posso, né? Colocar tudo como fonema de ligação, beleza, posso fazer isso, né? Agora, por exemplo, eu tenho aqui a palavra cafeicultor. Olha lá, café é um radical, cult é um radical e or é um sufixo. Aí, eu não tenho a palavra cafeicultor. Então, esse I é uma vogal de ligação, né? Esse I é uma vogal de ligação. Então, a vogal e a consoante de ligação são fonemas sem significação que servem para acomodarem, né, radical mais radical ou radical mais sufixo. Então, portanto, esta é a estrutura das palavras dentro da língua portuguesa, né? Vimos, portanto, todos os elementos, né, de interesse aí. Bom, agora nós vamos ver a questão dos radicais. O radical nós já falamos que é o elemento básico, né? É o elemento que traz o sentido da palavra, né? Nós temos radicais de origem grega e temos radicais de origem latina. Principalmente na língua portuguesa, a gente tem radical de origem grega e radical de origem latina. Então, vamos começar aqui pelos radicais de origem grega. Nós temos alguns, eu vou dar apenas alguns exemplos, não vou dar todos, até porque a gente tem aí nas gramáticas, né, a gente tem uma lista de radicais gregos e de radicais latinos também, né? Então, aí essa lista pode ser consultada posteriormente. Muito bem. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra biologia. Aí, essa palavra biologia é formada de bio mais logia. Bio é um radical de origem grega e logia também é outro radical de origem grega. Agora, bio significa vida e logia significa estudo. Então, biologia é o estudo da vida, né? Então, nós temos aí a definição de biologia. Outra coisa, outra palavra, por exemplo, a palavra cefalalgia. Cefalo quer dizer cabeça e algia significa dor. Então, cefalalgia é dor de cabeça, né? Por exemplo, eu vou ter aqui a palavra, por exemplo, geografia. Geo é terra, grafia é escrita, descrição. Então, nesse caso aqui, geografia é uma descrição da terra, né? Nós temos, por exemplo, a palavra barômetro. Então, baro significa peso, pressão, metro significa medida. Então, é aquele aparelho que mede a pressão atmosférica. Nós temos também, esses que eu falei aqui são radicais gregos. Agora a gente tem também radicais latinos.
né? Os radicais latinos são radicais, portanto, de origem latina. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, homicida. Homo significa homem e sida significa que mata. Então, que mata o homem, é o assassino do homem, né? Por exemplo, eu tenho lá feminicídio. Então, feminino é mulher, sídio é que mata. Então, aquele que mata a mulher, né? Por exemplo, carnívoro, carne é carne mesmo, né? E voro, que se alimenta, então que se alimenta de carne. Nós temos então uma lista aí de radicais latinos e gregos, né? Que a gente pode dar uma consultada aí nas gramáticas, que a gente acha uma boa lista aí desses radicais latinos e gregos aí. E nós vamos também, quando a gente postar o material, nós vamos colocar, né, uma série desses radicais, tanto radicais latinos como radicais gregos. Outra coisa também é prefixo e sufixo. Nós temos também uma lista de prefixos e sufixos dentro da gramática. Só uma diferençazinha entre, por exemplo, prefixo e entre, por exemplo, o que é um prefixo grego e o que é um prefixo latino. Nós temos lá na gramática, né, uma lista lá de prefixos gregos e tem uma lista também de prefixos latinos, que eu não vou falar aqui agora, porque se eu for falar isso aqui, nós vamos até amanhã cedo, e é perigoso amanhã cedo não ter acabado ainda. Então a gente pede para consultar, né, essa listinha que nós temos lá de prefixos e sufixos dentro da gramática da língua portuguesa. Muito bem, agora nós vamos falar de palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras que apresentam o mesmo radical, né? São palavras que apresentam o mesmo radical. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra pedra. O radical dela é PEDR. Então, olha lá. Pedreiro, pedraria, pedregulho, pedrinha e por aí vai. Então, esse PEDR é o radical comum a todas essas palavras aí. Então, nesse caso, essas palavras são palavras cognatas, né? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra noite. O radical é NOIT. Então, nós vamos ter lá, ó, anoitecer, noitada, pernoite, noturno e por aí vai. Então, esses radicais são comuns, né, a essas palavras. Esse radical noite, ou então not, é comum a essa série de palavras aí. Então, essas palavras são chamadas de cognatas porque elas possuem o mesmo radical. Beleza. Agora, vamos começar a falar de processos de formação de palavras. Então, nós temos dois processos básicos para a formação das palavras. Nós temos o processo da derivação e o processo da composição. Então, nós temos aqui derivação e composição. O que é derivação? A partir de uma palavra primitiva, eu formo uma palavra nova, ou pelo acréscimo, ou pela queda de algum elemento mórfico, né? De algum elemento aí da palavra. Então, no processo da derivação, eu tenho ou acréscimo
ou a queda, né, de um elemento mórfico aí da palavra. Muito bem. Agora, no processo da composição, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui a junção de radicais, né? Então, eu vou ter a junção de radicais, ou mesmo até a junção de palavras, né? Que a gente pode ter perda ou não de letras, né? A gente pode ter perda ou não de letras. Muito bem. Então, nós vamos começar a falar de derivação. O que é derivação? Eu tenho uma palavra primitiva. A partir dessa palavra primitiva, eu acrescento alguns elementos. Pode ser antes ou pode ser depois, né, dessa palavra primitiva para formar uma palavra nova. Então, nós vamos começar pelo primeiro tipo de derivação, que é a derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? É aquela derivação em que eu anteponho a uma palavra primitiva um prefixo. Aí, pré significa antes. Então, o prefixo é aquele elemento que eu coloco antes de uma palavra para formar uma palavra nova. Então, por exemplo, eu vou ter lá a palavra feliz. Se eu antepuser a ele, a essa palavra feliz, o in, então eu vou ter infeliz, né? Então, in é um prefixo, aí o infeliz, então, vai ser uma palavra formada por derivação prefixal. Agora, derivação sufixal. O que é derivação sufixal? É aquela derivação em que eu acrescento a palavra primitiva, ou seja, é aquela derivação que eu posponho, que eu coloco depois, né, da palavra primitiva, um sufixo. Então, o sufixo é aquele elemento que eu coloco depois da palavra primitiva para formar uma palavra nova. Por exemplo, eu tenho a palavra gosto, né? Gosto é uma palavra primitiva, eu acrescento a ela o sufixo oso, então eu vou ter a palavra gostoso. Então isso aqui é uma derivação sufixal. Por exemplo, eu tenho a palavra pedra, aí eu acrescento a pedra, eu posponho a pedra o sufixo ada. Então, eu vou ter a palavra pedrada, né? Então, pedrada é uma palavra formada por derivação sufixal. Agora, eu posso ter um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Quer dizer, eu posso formar uma palavra por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, a derivação prefixal e sufixal é quando eu acrescento um prefixo e um sufixo à palavra primitiva para formar uma palavra nova, né? Um prefixo e um sufixo à palavra primitiva para formar uma palavra nova. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra infelizmente. Aí nós temos o in, que é o prefixo, o feliz, que é o radical, e o mente, que é um sufixo. Bom, se eu tirar um dos dois, quer dizer, se eu tirar o prefixo e se eu tirar o sufixo, ou se eu tirar o sufixo, eu vou ter uma palavra, né? A palavra vai continuar existindo da mesma maneira. Então, por exemplo, eu tiro aqui o prefixo, eu tenho a palavra felizmente. Eu tiro o sufixo mente, eu vou ter a palavra infeliz. Então, infelizmente é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Quer dizer, nesse caso aqui, ó, eu não acrescento o prefixo e o sufixo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo.
Porque a palavra ou ela já vai ter, ou ela existe com o prefixo somente, ou ela existe com o sufixo somente. Então, nesse caso aqui, nós temos a derivação prefixal e sufixal. Um outro exemplo da derivação prefixal e sufixal é o caso da palavra deslealdade. Aí, eu tenho o des, que é o prefixo, o leal, que é o radical, e o dade, que é um sufixo. O que acontece? Eu vou ter desleal se eu tirar o sufixo. Sufixo dade, tirei aqui o sufixo dade, eu fico com a palavra desleal. Existe? Existe. Agora, eu vou ter a palavra, por exemplo, se eu tirar aqui o prefixo des, eu vou ter a palavra lealdade. Então, nesse caso aqui, essa palavra é formada por derivação prefixal e sufixal. Então, é ter cuidado aqui, quando eu posso tirar qualquer um dos dois elementos, ou prefixo ou sufixo, e a palavra continuar existindo da mesma forma, então, nesse caso, eu tenho a derivação prefixal e sufixal. Para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar apenas da derivação parassintética, que é a última aí que é, no caso, para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Então, vejam bem. Na derivação parassintética, ou parassíntese, como quiserem, pode ser derivação parassintética ou parassíntese. Aqui eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá? Então eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Muito bem. Se eu retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Então, ela é diferente da prefixal e sufixal. Por quê? Porque na prefixal e sufixal, se você retirar o prefixo ou se você retirar o sufixo, a palavra continua existindo da mesma maneira, né? Agora, no caso da parassintética, não. Se você retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir. Por exemplo, vamos pegar a palavra anoitecer. Olha lá, nós temos o a, que é um prefixo, né? Noite, que é o radical, e o ecer, que é um sufixo. Bom, vamos tirar o prefixo aqui para ver o que acontece. Eu tenho a palavra anoitecer? Não, eu não tenho a palavra anoitecer. Vamos tirar o prefixo para ver o que... vamos tirar o sufixo para ver o que dá. Eu tenho a palavra à noite? Não, não tenho a palavra à noite. Então, no caso, anoitecer é uma palavra formada por derivação parassintética. Por exemplo, eu tenho a palavra alaranjado. Aqui, nós temos o a, que é o prefixo, o laranja, que é o radical, e o ado, que é sufixo. Eu tenho a palavra laranjado? Mais ou menos, né? Posso até ter. Mas eu vou ter a palavra a laranja? Não. Né? Então, nesse caso aqui, se pelo menos em uma das palavras a palavra deixa de existir, nesse caso aqui eu tenho a derivação parassintética. Então, a diferença entre a prefixal e entre a prefixal e sufixal e a parassintética é essa.
é que se eu tirar um dos elementos na prefixal e sufixal, a palavra continua existindo. Agora, se eu tirar um dos elementos na parassintética, aí a palavra deixa de existir, ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou fechar essa parte da derivação, falando de derivação imprópria e derivação regressiva, ou na ordem correta, né? Derivação regressiva e derivação imprópria. E vou falar também, e aí a gente também passa aqui a composição e os outros processos de formação de palavras. Então, nós encerramos o vídeo de hoje. Peço que se inscrevam no meu canal, façam os comentários, ativem o sininho para receber as notificações e espero aí que haja bastante inscrição no nosso canal aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.